O tema de hoje, teríamos necessidade de pelo menos umas 4 horas para a gente expor de uma forma conveniente o tema, que ele realmente é bem complexo e exige uma explicação mais profunda de cada tema. Em primeiro lugar, eu queria deixar o pessoal sobre a dúvida. É comum, toda vez que a gente traz o esclarecimento de um tema, às vezes não muito bem compreendido, toda vez que você vai jogar luz num local onde ainda as trevas conseguem mexer, eles procuram vir apagar, prejudicar o trabalho. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se durante a palestra alguém começar a se sentir que está com raiva de mim, isso é muito comum, pode ter certeza, está com raiva de mim, acha que eu estou inventando alguma coisa assim, no final, quando terminar, me procure, porque isso é perfeitamente natural. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre essas entidades com as quais a maioria de nós trabalha. Eu trabalho com eles há muito tempo. Nossas atividades mediúnicas, sem eles seria impossível nós desempenharmos qualquer tipo de atividade. Mas precisamos entender quem são, como se classificam, de que forma, o que é, o que não é. Vamos entender o papel de um e de outro. Já andei pesquisando sobre qual é a melhor forma de grafar a palavra pombagira, mas a gente vai até falar sobre isso. Antes eu queria lembrar que toda a nossa história ela foi pautada pelas religiões. Toda a nossa história ela é pautada na religião. Isso aconteceu com os hebreus, com os cristãos, com os muçulmanos, e a religião acaba determinando o que é verdade e o que é falso. Somente há cerca de 200 anos para cá é que nós começamos a decidir por nós mesmos o que é certo e errado. Ou seja, eu escolho, eu pesquiso, eu analiso e eu decido por mim. Porque antigamente era a religião que determinava. Então, esse avanço de conhecimento é coisa nova. Tá? Isso começou lá atrás com o iluminismo. E agora nós estamos vivendo um outro iluminismo dentro dos movimentos espiritualistas, agora depois da virada do século. É sempre assim. Bem, antes da gente falar um pouco sobre o tema de hoje, a gente precisa falar um pouquinho sobre como é que os mundos são organizados. Quando eu falei sobre religiões, é que a gente entra no campo da religiosidade em tudo que a gente faz. Mas a gente precisa buscar a informação real que está por trás disso tudo. Aqui nós colocamos os nossos planetas em ordem de grandeza. Existe um menorzinho de todos que não está aí, que foi banido da categoria de planeta, que é Plutão. Mas ele faz parte do contexto nosso. O problema é que ele está tão distante do Sol, que se você tiver em Plutão, você vê o Sol como uma estrela apagada. Então dá para você ter ideia da distância, né? Dentre esses planetas todos, tirando Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, e Plutão, que é o mais afastado, os dois são planetas prisão. São planetas onde os espíritos mais violentos são levados para lá em regime de prisão, para que depois eles sejam enviados em mundos primitivos, conforme a necessidade de cada um. O restante, a Terra é o mais atrasado. Nosso planeta é o mais atrasado do nosso sistema solar. A gente, no curso que a gente aplica, a gente estuda isso um pouco mais detidamente, aí a gente fica apavorado como a gente é atrasado. Nós somos extremamente atrasados. E um planeta, ele é regido muito parecido com uma empresa. Como é que a empresa funciona? Você tem presidente, tem os
diretores, aí você tem superintendente, gerente, chefe de seção, encarregado, parará, aquele negócio todo. Um planeta é diferente. Ele tem seu presidente, no caso do nosso dirigente do nosso planeta, quem é? Jesus, né? Não estou falando em termos de religião, estou falando em termos de entidade mesmo. Ele é o chefe, tá? E abaixo dele existem dois grupos muito importantes, que é a misericórdia por Maria e a justiça por Miguel. E se a gente vai falar de Exu, de Pombagira, de Guardião, nós estamos falando exclusivamente da falange de Miguel. Todos eles estão subordinados à falange de Miguel. Então, os guardiões eles sempre existirão, mas principalmente no período de provas e expiações, que é o período em que nós estamos ainda vivendo, estamos saindo. Por que a gente precisa de guardião ou de um Exu ou Pombagira nesse período? Porque nós precisamos ainda do erro, da maldade, para conviver e espiar as nossas dificuldades. Miguel, como eu estava dizendo, é o líder dos guardiões aqui na Terra. Nós temos o hábito de escutar determinadas palavras e quando nós somos incultos, nós entendemos essas palavras de uma outra forma. Por exemplo, lá atrás, há 2000 anos, Jesus falava que os espíritos, as pessoas precisavam de ter cultura e a cultura precisava ser distribuída para todos. Então, o que Jesus fazia, ele fazia sermões, ele vivia falando lá do povo. E ele fez uma comparação, que o conhecimento é como uma luz. Você não pega uma vela e esconde debaixo de uma bacia. Você pega a vela e coloca no velador, no local da vela, onde faz com que ela clareie para todo mundo. Só que depois que Jesus foi embora, as pessoas pegaram apenas a ideia da vela. A partir dali, todo espírito precisa ter vela. E aí que a Igreja Católica começou a acender vela e de lá para cá as religiões passaram a fazer a mesma coisa. Na Umbanda, por acaso, como é uma religião polissicretista, uma religião que traz de diversas religiões um pouco para dentro dela, ela atende, no contexto popular, um número maior das necessidades do povo. Trouxe também a questão da vela. Não estou dizendo que isso seja errado, não, muito pelo contrário, tá? Estou dizendo apenas como é que era a compreensão. Quando as primeiras entidades começaram, os guardiões, vinculadas às religiões afro, no caso a Umbanda, começaram a vir e darem seus nomes, dizendo onde eles trabalhavam, qual era a sua função. Essas mesmas pessoas que eram incultas na época entendiam de uma forma diferente. Então, Exu é uma palavra muito simples, né? Que a pessoa fala, Exu todo mundo compreende. Mas quando eles falavam que a mulher, no caso, é Pombogira, eles entenderam Pombagira. E aí que se escreve Pombogira com J. Por isso que nós ainda insistimos no Pombagira com J, como tem várias grafias. Eu andei pesquisando, inclusive, para saber qual é o correto, mas não existe o correto. Você pode usar de qualquer forma. Então, vamos continuar durante o nosso estudo falando das pombagiras como pombagira mesmo. Vamos trazer para o nosso conhecimento popular. Bem, eles são então guardiões das encruzilhadas energéticas. Não podemos ignorar que os guardiões ou Exus representam em todos os planos onde atuam uma forma de equilibrar as energias do universo. Sem os guardiões, muitas tarefas, se não todas, seriam inconcebíveis, tanto no plano físico como no astral.
Eles não existem para combater o mal, mas sim para impedir que o mal invada outras faixas vibratórias. Muita gente pensa o seguinte: o meu Exu me protege, ele faz isso. Isso é um ledo engano. Isso é um ledo engano. Se alguém pensa que está sendo protegido pelo seu Exu, pela sua pombagira, é um ledo engano. Eu trabalho com eles da mesma forma. Eles são categóricos. Se você entrar ali, o problema é teu. Vai ter que fazer esforço para sair de lá. Porque eu não vou entrar para te tirar de lá. Se você decidiu entrar, é porque você quis. Presta bem atenção. Nós encarnados mudamos de faixa vibratória o tempo todo. Se a gente permanecesse o tempo todo vibrando no bem, né, nada nos atingiria. O garoto do vizinho arranhou meu carro, né? O carro era novo. Aí você fica querendo enganar o moleque. Você baixa. Aí você dá uma bronca no garoto. O pai pega uma arma e te aponta. Aí entra o medo, que chega lá embaixo. Aí você virou, você está na mão deles. O que acontece? O mal são os espíritos que estão vibrando nessas sintonias. O espírito que vibra na sintonia embaixo, ele não consegue ir para uma outra faixa. Ele trabalha só na faixa dele. Isso que é importante a gente entender. O espírito que vibra aqui, ele tem essa sintonia. Ele não consegue ir para outro lugar. Como é que você faz para você melhorar a sintonia? Isso, fazer prece para elevar, não é isso? Muito bem. Eu sou um espírito trevoso. Eu quero melhorar minha sintonia. Eu vou fazer prece? Espírito trevoso faz prece? Ser trevoso não tem esse negócio. É o estado em que ele se encontra, né? Nós estamos aqui nessa luta. Enquanto encarnado, nós temos condições de ir em vários níveis. Então, se eu estou nessa frequência e um espírito que está na frequência de baixo tenta me atingir, os guardiões, eles estão nessa fronteira que eles chamam encruzilhadas energéticas. Não tem nada a ver com a encruzilhada aqui do lado. Você vê como o conhecimento popular é algo que deturpa o que os espíritos nos dizem. Eles falam: olha, tem que fazer alguma coisa, não tem que fazer nada na encruzilhada, porque lá quem está ali é outro tipo de espírito. Não é o seu guardião, não é seu Exu, nem sua pombagira, né? Quem vai lá são outros. Então a gente precisa ter isso em mente para a gente fazer um trabalho melhor. Porque o objetivo nosso é fazer com que, com conhecimento, a entidade que trabalha com a gente trabalhe melhor. Vamos supor, eu sou um bom motorista. Você me dá um carro ruim, você eu sou um bom motorista, você me dá um carro ruim, não vai adiantar nada ser bom motorista. Eu vou andar com dificuldade. Mas se você me der um carro eficiente, nós dois vamos fazer uma parceria e tanto, vai? O carro é eficiente e eu como motorista. É a mesma coisa, gente. Motoristas são os nossos irmãos. São os Exus, pombagira, guardiões. E nós somos um veículo que trabalhamos em parceria. Essa história de cavalo, de burro, aparelho, isso é coisa do século passado. Hoje a mediunidade é de parceria. Hoje nós temos tanta responsabilidade quanto o espírito. Tanto é que essa história de que o espírito vem e incorpora e está o tempo todo ali incorporado em você, quem trabalha na incorporação sabe que não é assim, né? Coisa que a gente estuda mais como é que funciona. Inclusive, nós temos um curso que a gente pretende começar possivelmente no início do mês, que é o Ciência e Mediunidade, que é um curso somente voltado para a mediunidade, onde prepara o médium para um trabalho melhor. Conhecimento a fundo, conhecimento mais profundo de quem ele é,
quem são as entidades, qual a sua ligação com elas. Tudo isso é importante para que você desempenhe o trabalho dele. Tá? O mal é orgulhoso, é desinibido, é agressivo, é extrovertido. Trabalha para conquistar territórios e vive para explorar. O mal não quer saber, ele invade qualquer lugar. Deixou, ele vai. Já o bem é humilde, ele é sereno, ele é simples, é harmônico. Vive para servir, iluminando a vida dos outros com seu conhecimento. Daí vem a luz exemplificada por Jesus, quando disse que não se deve guardar a luz, mas sim colocar no velador. Aquilo que havia dito antes. Então o mal, ele vai para todo quanto é lugar. Se não houver um protetor dessas faixas vibratórias, que são as encruzilhadas energéticas, se não houver protetor, gente, nós não íamos conseguir conviver. O mal invadiria. Aí eu vou perguntar a vocês, como é que vocês acham que é a vida de uma pessoa que trabalha só fazendo bem? Já imaginou? A vida daquelas pessoas que estão socorrendo os outros. Você pega um dirigente de um centro espírita que está ali tentando ajudar as pessoas, recebendo, como o nosso irmão ali, recebendo aquele agrupamento de pessoas para ajudar, para poder ajudar os espíritos, ajudar as pessoas que vêm consultar. Quantos inimigos uma pessoa dessa não pode conquistar? Por que ele não é atingido? Por que esses espíritos não atingem? Porque tem proteção de que, não, o meu Exu me protege. Não é bem assim não. O sujeito que não está à frente de um trabalho desse, ele procura se manter sempre no mesmo equilíbrio. Ele procura evitar de perder a paciência, evitar de se equilibrar, desequilibrar, porque ele sabe, se ele se desequilibrar, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então ele precisa ficar. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo o seguinte: você quando assume a responsabilidade por um trabalho espiritual, é como se você entrasse numa lagoa e ficasse com água até aqui. Você não pode se aborrecer, que senão você morre afogado. Então você tem que ficar tomando conta o tempo todo. Então a gente precisa saber, por isso, que essas entidades protegem essas faixas vibratórias. Para evitar que o mal penetre as cercanias do bem, existem os guardiões das encruzilhadas energéticas. No entanto, não se deve fazer a confusão, presumindo que todos os guardiões desempenham tarefas de igual teor. Também no plano astral é necessário conceber a ideia de especialização. Então, no plano astral, eles não estão aqui nos pagiando o tempo todo. Existe especialização. E cada um está voltado para um determinado tipo de atividade. E a gente vai procurar entender de uma forma assim bem rápida como é que isso funciona. Assim sendo, na Umbanda são chamados Exus, mas não entendemos que a rigor todo Exu seja um legítimo guardião, pois há aqueles considerados Exus inferiores, como os sombras da milícia negra dos magos. Aqui uma paradinha. Sombras, eles são mais ou menos a polícia dos magos negros. Eles são especialistas em tumultuar casa espírita. Eles entram e fazem-se passar por Exus, pombagiras, para começar a fazer briga entre eles. Já vi entidade discutindo com outra. Isso não existe, gente. Isso não existe, pelo amor de Deus. Uma entidade discutir com outra, quem é? Se eles são representantes do bem, que história é essa? Está discutindo com o outro? Entendeu? Ou então, provocando para que haja traições, pulada de cerca, tudo dentro do próprio centro, com o objetivo de transformar aquele centro num foco dos magos negros. Porque, como eles mexem dentro de principalmente na Umbanda,
eles trabalham com energias mais densas, porque quem trabalha na Umbanda trabalha com energias mais densas. É o local ideal para receber espíritos mais endurecidos, onde nas chamadas puxadas eles recebem aquele choque anímico e ali começa a ajuda deles. Começa, porque não para por ali. É sempre uma gradação. Passa por várias casas. Mas então eles querem transformar aquilo ali como se fosse numa sucursal da turma lá de baixo. Eu quando digo os magos negros, não tem nada a ver com os padres negros, que é uma outra falange. Eu já tive a oportunidade de debater com eles. É algo extremamente difícil. Os padres negros são extremamente cultos. Eles chegam do outro lado depois desencarnados, achando que Jesus vai recebê-los de braços abertos. Aí eles descobrem como é que é a verdadeira vida espiritual. E descobrindo que não fizeram nada para merecer um lugar melhor, eles se revoltam. E se revoltam contra Deus. E eles passam a trabalhar em conjunto para fechar centro espírita. O trabalho deles é fechar. Eles dão preferência para centros kardecistas. Já vi vários fecharem por causa disso. Eles vão lá fechando, faz com que todo mundo vá embora. É diferente desses outros. Eles querem criar o tumulto dentro da casa. Esses são da milícia negra. De acordo com essa ótica, os chamados Exus superiores, conhecidos pela Umbanda, podem ser denominados guardiões. Os Exus inferiores, ao contrário, podem ser denominados apenas de espíritos descompromissados com o bem. É muito importante a gente entender o seguinte: não podemos condenar o espírito por estar ocupando esse ou aquele papel de desequilíbrio. Você pode ter um espírito obsessor, por exemplo, é muito comum, às vezes a gente vai fazer uma incursão lá embaixo, num umbral, uma situação muito profunda, e a gente vai com a equipe, vai com guardiões, com todo mundo. E até que a gente chega numa cidade umbralina e começa a fazer o trabalho de limpeza, ajudando os espíritos que estão lá, até nós chegarmos no líder. O líder muitas vezes se mostra super revoltado, mas é um espírito que tem bagagem. E aí o que acontece? A gente traz o espírito e ele é convidado a começar a trabalhar e estudar para que no futuro ele possa ser um guardião. Essa é a origem de todo o estudo, todo o guardião, toda a combadira. Ela tem essa passagem. A gente vai explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Observamos requintes de técnicas de ações de muitos Exus inferiores, fato que os distingue dos quiumbas, propriamente ditos. Preste atenção, diferente dos quiumbas. Qual a diferença entre eles? No caso, os sombras, que são os inferiores, que constituem uma força astral nada desprezível e organizam-se à semelhança de um exército, com seus diversos departamentos e hierarquia, super organizados. Então eles trabalham dentro dessa linha para tentar penetrar nos locais, substituindo. Como é que ele substitui? Ele pega, você está trabalhando, eu já vi isso acontecer. Eu já trabalhei no centro de Umbanda numa época que minha esposa trabalhava, eu passei a trabalhar lá, e nós vimos como é que há uma mudança no próprio chefe da casa. Ele começou a entrar por um caminho errado, começou a fazer maldade, começamos a desconfiar, eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu fui descobrir que o caso era outro, saindo da casa, lógico, né? E ele estava vinculado a sombras, estavam destruindo o trabalho da casa, como muitos que vocês devem conhecer, hoje só trabalham para o mal. Estão ali para fazer qualquer coisa. São responsáveis pelos desequilíbrios de muitos centros, conforme eu havia dito. Portanto, não podemos reduzi-los a quiumbas, que são entidades simplesmente desordeiras, sem nenhuma especialização em seus atos. São aqueles que xingam, falam palavrão,
Esses são os quiumbas. Entre eles não há hierarquia e nem definição clara de papéis, muito embora comumente estejam sendo usados pelos magos ou outras entidades. Muitas vezes são usados para isso. A necessidade de estabelecer ordem e disciplina em todos os domínios do universo. Dessa forma, a falange dos guardiões desempenha uma função de zelar pela harmonia e a fim de evitar o caos. Tudo no universo você vai ter guardião. Certa vez Chico Xavier foi convidado era um espírito que era de uma outra raça, e ele foi convidado para isso aí, tem vídeo inclusive no YouTube falando sobre isso. O comandante de uma grande frota estelar que patrulha todo o nosso sistema solar. Ele era o chefe dos guardiões e ele respondia ao Cristo do sistema solar, está acima de Jesus. Olha que coisa. Então a gente vê que os níveis são completamente diferentes, conforme a gente vai ver. O Exu está intercalado nas encruzilhadas vibratórias, nos entroncamentos energéticos, conforme eu falei, entre um segmento e outro, para não deixar que, se você está vivendo nessa faixa, quem está embaixo não te atinge. Sob essa perspectiva, podemos entender que os guardiões, mesmo os de hierarquia superior, representam a ordem, o ponto de hierarquia, o ponto de equilíbrio, onde cessa o conflito entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, age de acordo com a justiça, sem se pautar pelas noções de bem e do mal, desenvolvidos pelos encarnados. Orientam-se conforme a ética mais ampla e conceitos cósmicos. Então, eles não estão aqui para combater o mal. Isso é muito importante a gente entender. As entidades não estão para combater o mal, estão para manter o mal onde ele está. Porque nós ainda precisamos do mal. Porque se nós temos que resgatar algo do nosso passado, nós precisamos viver no mal para resgatar. E nós é que entramos lá. O que está ocorrendo na Terra hoje em dia é que nós estamos saindo do período de provas e expiações. A partir daqui por diante, não haverá mais sofrimento. Vai ser muito bom, né? A gente viver numa família em que todo mundo vai se dar bem. Já pensou que maravilha? Onde não haja violência, onde não haja o mal, porque não vai haver necessidade de resgates. Você só vai fazer provas e vai se regenerar. É um período de poucos séculos onde você vai passar por esse processo de regeneração. Essa regeneração não é só sua, é da coletividade, até a gente atingir a condição de planeta feliz. Está muito bom. O período mais demorado é o primitivo, que a gente demora muito a evoluir. O segundo é expiação, prova de expiação, que estamos saindo, graças a Deus. Né? Embora as diversas especializações e a eficiência das falanges de guardiões, seu trabalho no mundo não consiste nem visa a eliminação das lutas do cotidiano. Ele não está aqui para tirar a gente do sofrimento. A gente está bem claro sobre isso. Então, é importante a gente entender para que a gente não deturpe esse tipo de ideia. Não estão nem aí para poupar o homem de enfrentar as questões que ele mesmo engendrou ao longo dos séculos. E muitas vezes existem, inclusive, alguns com especialidades, inclusive de nos ajudar a resgatar alguma necessidade. Eu, quando trabalhava no hospital psiquiátrico, o centro espírita era lá dentro, aí já era um centro kardecista, uma vez nós tivemos um guardião que passou a frequentar nossas reuniões durante algumas semanas. Ele estava em tarefa ali no bairro.
E nós perguntamos qual era a função dele. A tarefa dele era promover a morte de algumas pessoas. A gente fala assim, nossa, é cruzes, né? Mas não é cruzes. Está previsto que a pessoa vai desencarnar quando tiver, vamos supor, X idade. Através de quê? De um tiro. Aí ele vai levar a pessoa por onde uma bala está perdida. E perdida não é, né? Onde vai passar uma bala. A pessoa passa e leva aquele tiro e ela desencarna. Aí as pessoas ficam com raiva, porque houve tiroteio, mas na verdade ele resgatou um débito. A gente só precisa entender que a morte é uma forma de você resgatar. Então ele ficou com a gente durante algumas semanas. E nós aprendemos muito com ele. E foi permitido que ele nos desse informação. Como a nossa curiosidade é muito grande, que a gente sempre foi de pesquisar, e ele permitiu e começou a nos contar como é que era a atividade dele. E aí fazíamos várias perguntas. Então a gente perguntava, se o sujeito quer cair de uma escada, você faz a escada quebrar? Ele falava, não, nós não mexemos em nada disso. Se tem uma escada que está para cair, a gente faz a pessoa subir nela. Mas na escada a gente não mexe. A gente só toca a pessoa para algum lugar. E a pessoa ali resgata o seu débito. A função dessas equipes não é de privar os indivíduos ou os governos de desafios para o estabelecimento da paz. Tampouco manter afastadas inúmeras questões complexas de natureza distinta que afligem a humanidade. A gente vai ver que existem guardiões de vários níveis. Estão, inclusive, fica imaginando o trabalho que os guardiões de Brasília devem ter, né? O negócio lá deve estar difícil. Bem, aí existem as guardiãs ou pombagiras ou pombogiras. É a chamada polícia feminina do astral. Na Umbanda são conhecidas como pombagiras ou pombogiras, como expressam melhor alguns umbandistas. Vamos entender qual a função delas. Formam uma falange de amazonas do plano astral e trabalham em todo caso que envolve sentimentos e emoções mal orientadas, desequilibradas, que é a sua vocação. Olha só, trabalham nas emoções, vamos entender isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram, sabe o que é o AA? Alcoólicos Anônimos? Quem é que dirige os Alcoólicos Anônimos? Um ex-alcoólatra. É um alcoólatra. Ele é alcoólatra. Esse é sempre alcoólatra. Os Narcóticos Anônimos, quem dirige? Então você só pode fazer um trabalho se você tiver vivido aquilo. Você tem que ter experiência daquilo para você poder viver. Essas mulheres, esses espíritos femininos, já sofreram muito no campo das emoções. Sofreram muito quando encarnadas. Depois de desencarnadas e terem sofrido, elas encontram o equilíbrio e começam a trabalhar para ajudar aqueles que aqui estão. No campo das emoções. Aí ela começa a trabalhar, como por exemplo, tem uma moça que está de olho no marido da outra. Ela vai interferir para que não deixe acontecer. E aí que ela vai começar a trabalhar. Ela começa a ajudar na questão, toda a questão emocional é com ela que vai fazer essa atividade. Quando o caso exige um acompanhamento ligado ao emocional, nada é melhor do que espíritos especializados nessas questões, que além disso são portadoras de garra e determinação, que distingue as guardiões comprometidas com o bem do próximo. Muita gente confunde a questão das guardiãs como se fossem prostitutas. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
ela pode ter tido uma vida lá atrás, dentro dessa área, onde tenha sofrido muito, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela não tem sensualidade, não tem nada disso. Repare, são exímias conhecedoras dos problemas do coração, da sensibilidade, e exercem seu trabalho com maestria quando se cruzam os problemas da razão, da perda do bom senso, com aqueles gerados por emoções descontroladas. Gente, eu costumo dizer que o médium da Umbanda do terceiro milênio, ele tem uma outra finalidade. Reparem que a Umbanda, ela desapareceu no início da década de 80, os centros de Umbanda desapareceram, eles sumiram. Desapareceram e começaram a ressurgir depois da virada do século. E a Umbanda, ela tem uma outra função. Até então, era só ritualística ela traz. A Umbanda de hoje é diferente. O médium de Umbanda, ele é um terapeuta espiritual. Não tenho dúvida. O médium de Umbanda precisa ser muito bem preparado, porque ele está trabalhando em comum acordo junto com a entidade, e ele é tão responsável quanto a entidade por toda a orientação que ele der. Então ele precisa saber tudo aquilo que ele vai colocar para frente. Qual o conselho que ele vai dar. Na verdade, ele não deve dar conselho, ele deve dar orientação. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio para tomar decisão. Uma vez, uma senhora me procura, com o rosto todo inchado. Seu Humberto, olha o que meu marido me fez. Ele vive me arrebentando. Chegou bêbado, estou toda machucada. Eu vou para a delegacia da mulher. Falei, tudo bem. O senhor não acha que eu devo ir? Sei. Não, mas o senhor tem que me dizer se eu devo ir ou não devo. Olha só. Começa a querer jogar na mão da pessoa que está dando a consulta. Eu devo ir ou não devo? Sei, você que tem que decidir. Não, mas o que o senhor acha? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a pensar. Vamos supor que você vá na delegacia. Você vai chegar toda machucada, a delegada vai fazer o laudo, os caras vão buscar seu marido em casa, ele vai sair apanhando de dentro de casa. Eles vão começar a bater nele dentro de casa. Vai enfiar ele à força dentro do carro. Ele vai chegar na delegacia, vai apanhar mais ainda. A senhora vai ficar com pena. Depois, no dia seguinte, a senhora vai ficar com o coração apertado, aí a senhora vai na delegacia e pede para soltar ele. Aí a delegada vai dizer, se eu soltar, ele vai te bater mais. E aí você não vai ter coragem de voltar aqui. E aí a senhora vai pedir para soltar a si mesmo. Então o que eu faço? Eu não sei. Quem tem que decidir é a senhora. Se a senhora acha que a sua vida não está dando mais certo, então tome a decisão. Saia de casa, pegue os seus filhos, vá para casa de um parente, faça alguma coisa. Mas isso não pode continuar acontecendo. E se vai tomar uma decisão, pensa na consequência. Toda vez que você vai tomar uma decisão, pensa na consequência. Entreguei para ela. Não gostou muito, mas ela foi bem. Voltou depois dizendo que tinha se acertado com ele. Falei, tá vendo? Se você tivesse ido da delegacia, né? Porque já estava tanto tempo com a pessoa que acaba sendo difícil. Então a gente tem que saber como orientar. Para nossos desapontamentos muito sensitivos, que desonram o verdadeiro trabalho dessas guardiãs, representam-na, no momento da incorporação, utilizando palavrões, atitudes grosseiras, maldosas, desprezando a oportunidade ímpar de concorrer para o equilíbrio dos sentimentos e das emoções técnicas que elas dominam como ninguém no astral inferior. Então, na questão de emoção, são as psicólogas emocionais. Prestem bem atenção, reparem que os distúrbios de relacionamento, elas são muito mais hábeis para poder orientar do que
o lado masculino dos guardiões do que o Exu. Ela tem toda uma sensibilidade. Por que será que ela tem sensibilidade? Vamos ver? De onde vêm os guardiões? Eles, como eu disse a vocês, eles vêm lá de baixo, quando já viveram, já estiveram fazendo o trabalho lá no astral inferior. Depois eles são convidados, são recuperados, resgatados de lá, e eles entram num processo de terapêutico, um processo terapêutico. E às vezes, para chegar numa condição de guardião, pelo menos um guardião experimentado, ele precisa de 30, 40, 50 anos de trabalho, porque afinal de contas, ele também tem muito problema para resolver. Até que ele chegou ao ponto de dizer, bem, agora eu já sei. Agora eu já sei. Então agora eu já posso ajudar os outros. Existe um vídeo no YouTube que é do Robson Pinheiro, que fala sobre o veludo. Se vocês colocarem Robson Pinheiro e veludo, é um vídeo muito legal, que ele fala sobre isso, que ele fala inclusive sobre uma proteção energética. Ele fala que eles não estão nem aí se você entrou no buraco. Se você entrou numa briga com o vizinho, não adianta dizer, meu amigo, me tira daqui. Sinto muito. Você entrou, agora você sai. Eu até te dou a mão para você vir, mas não vou te puxar não, você que faz a força. Eu estou aqui te esperando. Por quê? Ele protege só essas encruzilhadas energéticas entre o mal e a outro nível que está um pouco mais à frente. E elas? De onde elas vêm? Já foram mulheres sofridas na vida. Lembrem-se de uma coisa. Hoje em dia, quando você vê uma pessoa trabalhando na prostituição, ela, na maioria das vezes, teve dificuldade e tudo mais, mas acabou que, se ela quisesse, ela ia trabalhar como empregada doméstica, isso, aquilo. Mas, na verdade, ela optou por esse caminho. Só que, antigamente, não era assim. Você volta 50, 60 anos atrás, existia um negócio que você, não sei se vocês sabem o que é, porque são muito jovens para isso, mas a menina, quando se perdia, então essas meninas eram expulsas de casa. Ela tinha uma relação com seu namorado, ela era expulsa de casa. Por que ela era expulsa? Porque os pais não a amavam? Não, por uma questão de sobrevivência. Porque tudo era muito conhecido nas cidades que eram pequenas. Então o padre sabia, todo mundo sabia, e aí o comerciante não vendia para aquela família. Então ninguém falava para aquela família, ela ficava isolada. O único jeito era botar a menina para fora dali. Quem tinha dinheiro, colocava no convento. Quem não tinha dinheiro, jogava lá fora. Então onde é que essas meninas iam parar? É o único lugar que as recebiam. Sofridas. Sofreram muito por questões emocionais. Depois que desencarnaram, sofreram, trabalharam, evoluíram. Eu tive diversas oportunidades de, na mediunidade, conversar, porque é muito natural que a entidade que esteja trabalhando com uma denominação, que elas trabalhem falante. Elas digam que, não, elas sempre foram assim. Eu sempre fui aqui, eu sempre fui combater, como se fosse uma criação divina. Já tivemos diversas oportunidades de trabalhar com eles e eles mesmos permitiram que nós fizéssemos uma regressão e eles viram a origem deles. Olha que interessante. Ele incorporado no próprio médium, fizéssemos uma regressão e o espírito visse da onde ele, por que ele trabalhava naquela área. Isso é muito interessante a gente conhecer a origem das coisas. E aí essas entidades passaram a trabalhar com muito mais afinco, porque ela diz, agora eu sei o que é sofrer mesmo. E agora eu me lembro das dores. Nós temos uma amiga, faz muitos anos que a gente quer ver, que ela tinha uma Maria Padrinha. E ela tinha aquela intimidade, mano, com ela, e ela sempre quis conversar com a própria
pombageira dela, mas em outra pessoa. E um dia, eu tinha comentado que se era possível, um dia ela estava no centro, e aí chegou no final, o pessoal foi embora, e ela falou, Humberto, eu queria conversar com a minha. Você não falou que é possível ela ir no outro médico? Eu falei, é. Aí fomos para a reunião mediúnica, chamei mais umas 3 ou 4 pessoas, aí a pombageira dela incorporou na Solange, minha esposa, que até atrás. Não, calma. Está escondida lá, está escondida. Mas incorporou nela, né? Veja, primeiro foi aquele chororô, porque ela teve a oportunidade de ela lúcida, né? Conversar com a própria pombageira. E ela, perguntei a ela se ela queria. E ela disse que sim. Fizemos uma regressão nela e ela voltou. E ela descobriu que ela foi, quem ela foi, e ela foi morta, inclusive, por facada. A mulher era Maria Gorete. Interessante, né? E ela continuou trabalhando com Maria Padilha, de alguma forma, só que agora com conhecimento de causa, entendendo quem ela era, por que ela estava fazendo esse tipo de atividade. Ok? Estudando a relação entre o médium e as suas entidades, entenderemos que está no passado os laços que os unem. Não me perguntem, porque eu não tenho tempo de explicar isso para vocês. Mas todo médium tem uma ligação com as suas entidades. Tá? A gente no curso, a gente fala um pouco sobre isso. Onde? Ah, médico, diz que é médium, não é médico não. Foi eu aqui do digitador. Então, existe essa ligação realmente com o passado. Sim. Não, você citou sobre o programa que vocês fizeram a regressão na Maria Padilha, na entidade que estava incorporada na menina. O enquadramento dos guardiões, quando eles chegam à consciência de estarem atuando como guardiões, como pombageiro, ou Exu de lei, trabalhando pela caridade, pelo propósito da falange, nessa fase ele não recuperaria a consciência espiritual dele, das outras vidas? Ele não recuperaria a consciência espiritual dele, das outras vidas? Ele já romperia nessa Não, das outras não. Das outras vidas ele não recupera. Só se houvesse um comando para isso. A volta ao passado, gente, isso é feito através de comando. Tá? Tem que ter um terapeuta para fazer esse tipo de trabalho, ou então o próprio mentor da pessoa, tá? Para fazer essa viagem ao passado. Nós trabalhamos com regressão, então isso aí é possível você fazer. A gente trabalha aqui, inclusive, com os espíritos obsessores. Muitas vezes é necessário porque o obsessor vem em cima de você, querendo te destruir. Aí, muitas vezes a gente desperta uma vida anterior para entender por que ele sofreu na sua mão. Você falasse um pouco mais, muito preparo para fazer isso. Não é qualquer centro que tem uma aura, que tem uma egrégora preparada para fazer regressão. Não, isso não é para fazer no centro, não. Exatamente. Não se trata disso. Isso é um trabalho específico. Eu estou dizendo, isso é um trabalho específico, não se trata de sair fazendo isso, nem se deve, porque é importante que a gente entenda como fazer e como controlar tudo isso. Isso não é curiosidade, gente. Eu costumo dizer o seguinte, não faço a regressão turística. Eu quero voltar ao passado para saber isso assim. Não, isso é regressão turística, isso eu não faço. A gente faz por uma necessidade terapêutica, de conhecimento, tá? Isso tudo vai depender. O que é mais importante é a gente saber, sim, compreender com o tempo os nossos laços com eles. Por que o médium da Umbanda, ele tem a mediunidade na Umbanda? Reparem que a mediunidade da Umbanda é diferente da kardecista. Por que razão? Existem diferenças. Essas razões precisam ser pesquisadas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Bem, aqui existem... vamos falar um pouquinho sobre essa hierarquia. Existe o primeiro comando. O primeiro comando são os guardiões planetários.
baseados na Lua, agem no plano físico, nos planos físico, etéreo e astral. Se ocupam com questões como transição de eras e reconstrução planetária, meio ambiente, etc. No caso, tem dois muito conhecidos, que é o Anton e Jamar, que são a polícia de elite do planeta. Quem acompanha as obras de Robson Pinheiro entende bastante sobre isso, né? E essa ligação é muito interessante, que você lida com essas entidades, na medida do nosso trabalho, você começa a conviver. Essa semana eu vi publicado algo interessante, foi o Vanderlei de Oliveira. Vanderlei de Oliveira comentando sobre o livro Os Dragões, que ele escreveu, e ele conta a história de Matias. Matias é um dragão, né? E ele, essa semana, uma vez eu conversando com ele, na ponta da língua, né? Você comenta nas turmas que o Matias é o próprio Vanderlei de Oliveira. Ele foi um dragão antes de encarnar. Sempre comentei. E essa semana ele anunciou no Facebook dele que ele realmente é o Matias do livro. É interessante. O próprio Chico incentivou ele a lançar o livro. Então não temos dúvida que Robson Pinheiro também foi um dragão. Ok? Então esse é o primeiro comando. O segundo comando são os guardiões salvacionistas. Cuidam dos dharmas coletivos, criam colônias espirituais e cuidam dos meridianos da Terra, que são chakras e trocamentos energéticos. A Terra também tem chakras de energias. Trabalham junto ao grupo de Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha e todo tipo de obra social com o fim de socorrer os menos favorecidos. O terceiro comando são os guardiões que cuidam dos desencarnes coletivos. Se precisarem, se transformam em agêneres. Vocês sabem o que é uma agênere? Agênere é materializar-se. Se for necessário, ele se materializa. Nós já tivemos algumas experiências com espíritos agêneres, que se materializaram para fazer algum contato através de outras pessoas conosco. Pelo menos 2 casos na nossa vida muito interessantes. Um eu vi, foi um encontro no Livro dos Espíritos, 150 anos do Livro dos Espíritos. Eu fui na FEB e estava chovendo muito no encontro. Então ali a Avenida da Paz estava cheia de lama. E tinha um homem magro, mais alto do que eu, magro, negro, chapéu branco, um paletó e calça branca, camisa branca, gravata branca, sapato e meia branca. Gente, eu pisava na lama, meu pé ficava todo borrado. O homem pisava na lama, o pé dele saía limpo. Eu com minha esposa do lado, eu e Solange. Eu falei, Solange, sem espírito. Eu fui atrás do homem. Vou atrás dele, para onde ele vai, né? Ele entrou, eu entrei atrás e sumiu. Interessante, né? São algumas experiências, e lógico que existem outras passagens bem interessantes. Então, eles cuidam também dos desencarnos coletivos. Como assim? Se é um desencarno, como por exemplo, não aconteceu aquela What Kiss, antes que aconteça o evento, que já está programado, eles cercam todo o local, não deixam obsessores, não deixam espírito oportunista chegarem, porque é um resgate. Ali os espíritos vão passar por aquela necessidade, não importa o que tenham feito, quando fizeram, então eles vão ser retirados dali, tá? E eles só tomam conta daquele local, para que ninguém interfira naquele resgate. Isso pode ser um avião, um carro, seja o que for, eles estão sempre ali à volta. Existe o quarto comando, que cuidam das instituições mundiais, atuam no âmbito político e mundial. Pessoas que lutam pela paz, saúde e bem-estar mundial têm a proteção desses guardiões.
O quinto comando, se cuidam das cidades e comunidades, protegem líderes espirituais. Então, quando você tem líderes espirituais, eles estão ali cuidando. Ah, mas ele está fazendo, não importa, ele está fazendo o trabalho. Muita gente condena um ou outro, né? Ah, você que é pastor, é isso, outro, não importa. Se ele é um líder espiritual, ele tem essa proteção. Quando você está lá na sua casa, você tem essa proteção. Você não sai na rua sem eles. Porque a tentativa dos sombras de prejudicar é muito grande. E existe o sexto comando, cuida das ruas, igrejas e centros espíritas. São aqueles que cuidam da nossa casa, aqueles que são os protetores da nossa casa. Eles têm um poder de cima para baixo, o poder vai diminuindo, até que ele chega no sétimo comando, que é o chamado anjo da guarda, né? Geralmente é um espírito familiar. Ele, uma coisa interessante, com a nossa experiência no desdobramento, no trabalho, tinha muita curiosidade sobre isso. A questão da espada. A gente vê que o cinema, ele não inventa nada, ele cria aquilo que ele vê, naturalmente desdobrado no sono. Sabe aquela espada do Jedi? Né? Eles não fazem exatamente aquilo. Eles têm um instrumento que vira uma espada de luz e aquilo dá choque. E essa espada é utilizada para defesa e eles abrem dimensões. Porque existem dimensões que os espíritos naturalmente não passam, mas os guardiões conseguem abrir fenda, eles ultrapassam e a fenda fecha. Então eles atravessam as dimensões vibratórias. Os dentes também tem Não. Somente as espadas. Só usa as espadas. Elas são um instrumento deles. Entendeu? Pode ser até que tenha, não sei. Tá? A pergunta deve ser inteligente, não sei. Não sei, mas pelo que eu saiba, existe muito houve uma mistura muito grande quando se fala do povo de rua, que houve uma herança muito grande do catimbó e do angerê, vindo da Bahia e tudo mais, que são grupos mediúnicos que trabalhavam com uma série de tipos de espíritos. Isso acabou contaminando um pouco o trabalho dos guardiões da Umbanda. Então a gente não sabe até onde isso é possível ou não. Então não é dizer que não exista. Eu desconheço. Sim. O anjo da guarda é o guardião, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. O anjo da guarda, os guardiões ou guardiras, são sempre os mesmos de cada um, ou depende da nossa medida? Não são. Uma coisa interessante é o seguinte: não só o anjo da guarda, como o mentor espiritual são espíritos familiares. São espíritos familiares. Alguém que já encarnou com você, nessa ou em outra vida. Então nós temos, nós encarnamos em grupos. Então, a hora que eu ficar do outro lado, eu provavelmente vou poder orientar alguém da minha família que vier para cá, se eu não for com bravo. Mas, se eu estiver em boas condições, eu vou orientar quem estiver aqui. Vou proteger, fazer o que é possível. Não, mas eu entendi. Eu estou falando assim, mesmo que existem vários, assim, no caso sou eu, ele e as pessoas. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Sim. Independente se está numa situação boa ou ruim, aquele... Não, cada um tem o seu. Lógico que aquele que te protege também pode querer proteger o outro. No caso dos médios que atendem na Umbanda, essas entidades... No caso dos médios que atendem na Umbanda, essas entidades alteram de acordo com a elevação e a vibração do médium? Eles alteram como? Muda. Por exemplo, hoje você atende com um espírito, outro dia você atende com outro espírito de acordo com o seu crescimento. Sim, lógico. E uma coisa interessante é o seguinte: o objetivo dessa nossa proposta, inclusive, do curso Ciência e Mediunidade, que é um curso que a gente pretende estar fazendo adiante, que é justamente preparar esse pessoal, elevar o nível de conhecimento do médium
para que essas próprias entidades queiram também, ou elas vão buscar esse conhecimento se melhorar, ou então pegam contato. É lógico, você vai trabalhar com outras entidades, mas existe uma relação entre você, por exemplo, e as entidades que trabalham com você. Porque muitas vezes não é uma só, tá? Você pode trabalhar com vários. Quando eu entrei jovem no São Cristóvão, a comandante da casa, ela trabalhava com a Maria Mulano. E em determinado período, numa determinada sessão, a Maria Mulano veio e riscou o ponto dela e modificou todo o ponto dela, e hoje ela é a Maria da Luz. Ela trabalha na linha da cura espiritual, e ela trouxe um mantra do Egito, uma língua morta, e ela mudou o padrão vibratório dela. Ela não é mais Exu e se tornou Maria da Luz. Isso é possível? É possível. A pessoa do espírito ser um Exu com uma pombagira não é um espírito de Exu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, nem todo Exu e pombagira é espírito de luz. Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso temos que tomar cuidado. Ok? Bem, os guardiões não atuam somente na Terra. Eles existem em todo o universo, trabalhando para o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Enquanto houver necessidade do mal existir em um determinado planeta, eles estão ali, para deixar com que a gente venha resgatar o nosso Terra. Quando um planeta, um sistema solar, ou mesmo uma galáxia atinge um grau de perfeição, onde os habitantes que povoam esses espaços são voltados ao bem, eles migram para mundos onde a luta entre o bem e o mal necessita de suas espadas. Então, eles estão sempre para poder manter o equilíbrio. Então, o nosso objetivo foi justamente para que nós possamos entender o raio de ação de cada um deles. Ok? Dúvida, gente? Quando você fala que Exu, que nem todo Exu e pombagira são espíritos de luz, quando você fala que nem todo Exu e pombagira são espíritos de luz, na verdade esses seriam os que se passam por Exu e pombagira. Não seriam? São os Exus, quando eu disse que nem todo Exu é um espírito de luz, porque existem os Exus inferiores, né? Os sombras. É só a gente ver. Gente, não é muito difícil a gente identificar dentro da casa quando a gente tem um médium que está dando uma abertura para isso. Olha, esse importante que você falou, para a nossa compreensão. Deixa eu levar o pecado. Uma das proteções de uma casa de Umbanda fica na porta da proteção da casa de Umbanda, que se chama tronqueira. E aquele Exu que está na tronqueira, ele não deve ser revelado para nenhuma das outras pessoas, nem os seus filhos de santos. Por quê? Exatamente por essa visão confirmada agora pelo Humberto, de que o Exu, mesmo estando há uma diferença muito grande entre esses guardiões e alguns Exus, porque os Exus também têm interesses. E se ele recebe alguma oferta, se ele recebe de pessoas, ele pode desarmonizar aquela casa. Ele pode realmente desarmonizar aquela casa. E para concluir, quero dizer o seguinte: eu achei magnífico desmistificar para as pessoas aqui essa coisa entre o bem e o mal. Por quê? A gente tem que compreender que a gente convive num mundo que o mal existe efetivamente, e que a gente não pode negá-lo e ficar achando que diante de uma batalha espiritual, às vezes, diante do momento que você está obsediado, que simplesmente você não pedir que esses espíritos entrem na batalha, só você rezar, eu pessoalmente vejo que não funciona. Você não tem que tomar a iniciativa de entrar naquela esfera daquela luta, mas tem que deixar que outros espíritos possam guerrear. Isso é importante comentar. Só um segundo. Existe
existe outra coisa. Existe essa hierarquia e eles respondem a superiores. Não vamos imaginar que essas entidades, elas estão ali soltas. Não existe isso não. E outra coisa, elas não são de muita conversa. Elas evitam de ficar falando besteira, evitam de conversa mole. O que eles querem é conversa séria. Eles, quando conversam com alguém, não tem lero-lero. Tá? E não gostam de médico que fica consultando besteira. Não dão atenção. Tá? Nós temos que ter responsabilidade. E eles respondem a superiores. Então, se um deles estiver mal intencionado, ele não deveria estar ali. Ele pode ser substituído. Porque existe toda uma hierarquia para isso. Já te passo. Diga. Aproveitando um pouco o que ele falou ali, quando você vai no centro de Umbanda e vem o Exu e fala assim, o seu caminho está fechado e nós temos que abrir, para você resolver isso, você tem que fazer determinadas oferências. Então, isso funciona, isso é certo? Isso aí é dentro da Umbanda. Eu não vou entrar na seara da Umbanda, porque o nosso objetivo é tentar esclarecer as questões espirituais. Agora, as questões ritualísticas, de segurança e tudo mais, eu acho que você deveria perguntar ao Luiz. Ele com certeza vai te responder com muito mais propriedade do que eu. Porque eu acho que isso aí é uma questão também de cada casa. Ok? Diga. Uma dúvida aqui, todo mundo está preparado para regressão? O que é? Todo mundo é preparado para regressão? Não, na regressão nem todo mundo consegue regredir. Mas assim, todo mundo é capaz de fazer uma regressão, está preparado para saber? Não todo mundo. Muita gente tenta fazer regressão e não consegue. E a pessoa não consegue porque não é permitido. O mentor dele não deixa. Por que eu não consigo regredir? Não consigo, porque se eu for lá atrás, eu vejo que eu matei criancinha, que eu esgoelei, cortei cabeça. Como é que eu vou ficar aqui sabendo que eu fiz tudo isso? Então não vão me permitir voltar lá atrás. A regressão de memória, gente, é uma ferramenta terapêutica e não de sofrimento. Por isso que eu falo que eu não faço regressão turística. A nossa regressão, ela é patrocinada e pautada pelos mentores. São eles que decidem se pode ou não ser feito. Conheço muita gente que tenta fazer e não está conseguindo aí. Né? Porque, diga. Eu recebi um material do seu excelente de um trabalho que ocorreu, o fato que ocorreu com o Robson Pinheiro, que é um dos guardiões famosos aqui da Terra, importante, que tem que falar que eu já Márcia, Emília, o Fulano também, etc. Ele foi fazer uma visita em Recife e lá ele sofreu um ataque das trevas e que colocaram uma bola nuclear, digamos assim, no período dele. Como é que pode o plano, a defesa que existe em torno desses guardiões, permitir esse tipo de coisa? Ele está dizendo o seguinte: Robson Pinheiro foi atacado e colocaram na região do Peguinho, entre o ano de óleo uma bola de Césio 37, se não me engano, uma esfera nuclear que causou um câncer nele. Para dar essa resposta, eu teria que ter primeiro de perguntar ao Robson onde ele estava com a cabeça quando ele foi para lá. Porque se certamente ele tivesse com a cabeça voltado ao bem o tempo todo, provavelmente eles não deixariam que aquilo acontecesse. Mas todos nós já somos atacados. Gente, eu fui atacado há algumas semanas atrás. Eu passei uns 5 dias passando mal, com diarreia, passando mal, até que chegou um dia e eu falei: peraí,
E a contaminação, eu fui descobrir, era um cavernícola, um espírito trevoso, colocado por um mago negro, para poder me prejudicar, para me tirar do trabalho. O problema é que eu não paro, né? Eu estou aqui, eu estou no quarto dia da chikungunya. Vocês estão vendo que eu estou andando meio brincando, né? Estou todo cheio de dor, mas estou aqui. Eu não desisto. Então, eles tentam fazer você desistir. Então, foi perto, volta e meia, sou perto também. Mas por quê? Algum pensamento errado, alguma coisa que me tirou do sério. Okay? Todos nós temos os nossos momentos de invigilância. Não vamos pensar que nós somos santos. Nenhum de nós somos. Ok? Meus irmãos, nós vamos passar para a próxima etapa. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mais informações, depois nos procurem, que a gente pode estar conversando.